crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, meus amores? Bom, hoje nós vamos ver mais uma história da Bíblia que nos ensina a alegrar-se sempre no Senhor, mesmo em momentos de dificuldades. Bom, nós vamos abrir aqui a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Bom, esse versículo faz parte de uma carta que Paulo escreveu aos crentes de uma cidade chamada Filipos, depois dele ter passado por uma situação muito difícil na sua vida, que é justamente a história que eu vou contar para vocês hoje. Essa história está lá no livro de Atos, vocês vão poder depois ver essa história, né? Lá no livro de Atos, no capítulo 16, né? Capítulo 16, a partir do versículo 16, tá bom? Então vamos começar. Paulo e Silas eram dois missionários que viajavam por várias cidades pregando o evangelho e falando de Jesus para as pessoas. Um dia, eles estavam ensinando a palavra de Deus numa cidade chamada Filipos. A Bíblia fala que nessa cidade havia uma jovem, ela era uma escrava, que era dominada por um espírito mau. E esse espírito mau fazia com que ela adivinhasse o futuro das pessoas. Então essa jovem começou a seguir Paulo e Silas. Onde Paulo e Silas ia, ela ia atrás e gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Aí ela gritava de novo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. E essa moça fez isso por vários dias. Apesar dessa moça estar falando a verdade, né? Paulo e Silas de fato eram homens de Deus que estavam anunciando o evangelho da salvação. Paulo não queria que os seus ensinamentos sobre Jesus fossem confundidos com adivinhações ou leitura de sortes. Então, Paulo se indignou e ordenou ao espírito maligno que a deixasse em nome de Jesus. Ele disse assim: saia em nome de Jesus. Então, o espírito mau deixou aquela moça e ela ficou curada. Mas algumas pessoas não gostaram nada do que aconteceu. Sabe quem foram essas pessoas? Os donos daquela moça. Vocês se lembram que eu falei que ela era uma escrava? Pois é, os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E agora que ela estava curada, eles perceberam que não iam mais ganhar dinheiro com ela. Então, quando aqueles homens viram que Paulo e Silas tinham estragado o negócio deles, eles ficaram muito irritados, eles ficaram bravos com aquilo e pegaram Paulo e Silas, levaram até as autoridades e disseram assim: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Então, ali ajuntou-se uma grande multidão ao redor, de Paulo e Silas para irem contra eles. E os magistrados ordenaram que tirassem as roupas deles e açoitassem, que batessem nele. Ou seja, rasgaram as roupas de Paulo e Silas e bateram muito neles. E tudo isso aconteceu numa praça pública. A Bíblia fala que depois que Paulo e Silas foram severamente açoitados, que eles apanharam bastante, o juiz ordenou que eles fossem colocados numa prisão e ainda deram ordens ao carcereiro para vigiá-los com cuidado. Então, Paulo e Silas foram levados e ficaram presos numa parte interna do cárcere, numa parte onde eles estavam muito protegidos, eles não teriam como fugir ali daquele lugar. E agora, o que será que teria acontecido ali com Paulo e Silas? Eles estavam ali naquela prisão, no lugar escuro. Provavelmente eles estavam todo machucados, com as costas sangrando. A Bíblia fala que prenderam as pernas, os pés deles no tronco. Então, aquilo devia machucar muito, Paulo e Silas. Então, eles estavam com dor.
de repente com fome, com frio também, eles, né, estavam sem as suas roupas. Mas eu imagino assim que se fôssemos nós, no lugar de Paulo e Silas, com certeza nós estaríamos ali reclamando, nós estaríamos ali murmurando, tristes e sem nenhuma esperança. Mas você sabe o que Paulo e Silas fizeram ali naquela prisão? Vocês acham que eles ficaram desesperados ou aflitos por estarem ali? Não, crianças, eles não ficaram assim. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam ali presos e eles estavam cantando, orando a Deus, cantando hinos de louvores a Deus. A Bíblia fala que perto da meia-noite, outros prisioneiros também estavam ouvindo Paulo e Silas cantar louvores a Deus. Vamos aqui imaginar como eles estavam louvando? Vamos imaginar juntos? Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Então, crianças, a Bíblia fala que enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus, as grades da prisão começaram a tremer tão forte. Houve ali um terremoto, um tremor muito grande. Houve um terremoto tão grande que os alicerces daquela prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram, todas as grades se abriram. E todas as correntes de todos os presos se soltaram. Nossa, então, quando o carcereiro acordou e viu o que tinha acontecido, que as portas estavam abertas, o carcereiro puxou a sua espada para se matar. Ele queria tirar a sua própria vida, porque ele pensou que os presos haviam fugido. Então, se isso acontecesse, né, se os presos tivessem fugido, ele sabia que ele seria executado. Mas Paulo gritou para ele: "Não faça isso! Nós estamos todos aqui." Então, o carcereiro, quando viu que os presos estavam todos lá, ele correu para Paulo e Silas, se ajoelhou e perguntou: "Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo?" Ele queria saber o que ele tinha que fazer para aceitar aquele Deus que era tão poderoso, que fazia com que as grades da prisão caíssem, que as cadeias se quebrassem. Então, Paulo e Silas responderam para ele: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa." Então a Bíblia fala que Paulo e Silas ensinaram a palavra de Deus àquele homem, àquele carcereiro e a todos da casa dele. Então que o carcereiro lavou, cuidou dos ferimentos de Paulo e de Silas, levou eles para a sua casa, serviu uma refeição e que ali houve muita alegria entre eles, porque toda aquela família havia crido em Deus. Então, crianças, Deus transformou o sofrimento de Paulo e de Silas em alegria e vitória quando o carcereiro e a sua família creram no Senhor Jesus e foram batizados para mostrar a sua fé. E você, já creu em Jesus? E o que você tem feito para demonstrar a sua fé nele? Bom, depois, quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro e falaram para ele: "Solte estes homens." Eles perceberam, na verdade, que Paulo e Silas não eram judeus, que eles eram cidadãos romanos e que eles não podiam ser simplesmente colocados na prisão sem serem julgados. Então,
Paulo e Silas, eles foram soltos da prisão e dali eles partiram para outras cidades e continuaram com a sua missão de pregar o evangelho. Com essa história hoje de Paulo e Silas, nós aprendemos que eles dois se alegraram enquanto sofriam na prisão e que Deus permitiu que eles passassem por aquela dificuldade para que o carcereiro e a sua família fossem salvos. Talvez, muitas vezes, nós não compreendemos porque passamos por dificuldades. Ficamos nos perguntando por que Deus permite que certas coisas aconteçam com as nossas vidas e por que Deus não remove logo os nossos problemas todos de uma vez. Mas, se nós cremos em Jesus, devemos confiar nele, sempre devemos confiar em Jesus. E mesmo que estejamos em algum momento difícil, devemos procurar nos lembrar de duas coisas. A primeira coisa que nós devemos nos lembrar é de algo que Deus já fez por nós. Certamente na sua vida, na minha vida, nós já passamos por outros problemas e Deus já fez algo para nos ajudar. Então devemos sempre nos lembrar que Ele já fez algo por nós. Podemos também nos lembrar de alguma verdade contida na Bíblia. Tem um texto lá em Hebreus 13:15, uma parte do texto de Hebreus 13:5, que fala que Deus nunca nos deixará, que Ele nunca nos abandonará. Também nós podemos pensar no quão poderoso é o nosso Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. E a segunda coisa que você deve se lembrar é: alegre-se no Senhor, agradeça a Ele pelo que lembra sobre Ele, ou cante um louvor para Ele, como fez Paulo e Silas. Amém? Agora que você já ouviu essa história, eu quero saber se você vai mesmo se alegrar no Senhor, mesmo que você esteja passando por um momento de dificuldade. Eu espero que sim, tá bom? Para ajudar vocês, trouxe aqui um lembrete. Eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade em casa. É muito simples, tá? Vocês vão pegar uma folha, vão cortar um círculo semelhante a esse daqui, tá? Vocês podem usar a criatividade de vocês. Na parte da frente, vocês vão desenhar um rostinho bem feliz e sorridente e vão escrever Filipenses 4:4. Lembram que diz Filipenses 4:4? Alegre-se sempre no Senhor. E nas costas do seu rostinho feliz, você vai escrever lembrete. Lembre-se de alguma coisa que Deus fez por você. E depois, a segunda coisa, alegre-se no Senhor, agradecendo a Ele. Então, vocês vão colocar esse rostinho sorridente em algum lugar e que vocês possam sempre olhar para ele, vê-lo como um lembrete. De mesmo na dificuldade, de se lembrar quem é o seu Deus, o que Ele fez por você e se alegrar nele, porque Ele, com certeza, sempre está aí para te ajudar nas suas dificuldades. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Eu queria, antes de acabar, orar com vocês. Por isso, eu vou pedir que você feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela Tua palavra, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Te agradecemos por nos ensinar, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque podemos sempre nos alegrar em Ti, Senhor. Mesmo em momentos de dificuldades, Pai. Sabemos que o Senhor não perde o controle das nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ajude, Pai, a nos lembrar de quem Tu és, Pai, e o que Tu faz por nós. Deus, nesta hora eu quero colocar a vida, Senhor, dessas crianças nas Tuas mãos, Pai, não só das crianças, mas de todas as pessoas, Pai, que vão ver esse vídeo, Senhor, das famílias, Pai, que Tu possas abençoar, guardar, proteger, Pai, e dar alegria, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. E lembrem-se, alegrem-se sempre no Senhor.